Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui porque nós cremos. Porque nós cremos, então nós falamos. Nós cremos, por isso falamos. Amém. Bem, irmãos, nós tocamos nessa palavra na primeira mensagem e ficamos muito impressionados, mas também enriquecidos. Não é? Você não se sente mais rico em Cristo? E é por isso que nós nos reunimos, não é, irmãos? Nós somos, como foi falado, nós somos luz. Graças ao Senhor pela luz. Cada um de nós. O Senhor falou que nós somos essa luz, não é? Mas quando nós juntamos, nós temos o candeeiro. E aí a luz do Senhor brilha. Ela brilha tão intensamente que nós somos tocados. Nós somos tocados de maneira forte pelo Senhor. Por isso que eu gosto de reunir, irmãos. Aleluia! É tão bom reunir com os irmãos. Eu fui muito tocado nessa primeira mensagem. Fui lavado, fui nutrido, suprido. E agora, irmãos, eu tenho uma notícia para vocês. Nós vamos todos para a sepultura. Muito bom, né? Faz parte do cerne da Bíblia. Faz parte da economia de Deus. Deus tem um desejo maravilhoso de que cada um de nós tenha realidade no seu viver. Não apenas a doutrina, não apenas um viver segundo um dogma, uma forma, mas um viver em realidade, onde Cristo é expressado de maneira viva e prática em cada uma das nossas ações. Nós somos pessoas cheias de rotina, não é? Nós temos muitas rotinas e alguns gostam muito da rotina. Mas é interessante que Deus sempre vem quebrar as nossas rotinas e Ele vem nos tirar da nossa zona de conforto para que nós sejamos mais pressionados, sejamos mais encorajados, fortalecidos. É como aquele que fica mudando, como foi dito agora, não é? Para nós, e não, ele não fica preso, parado num só lugar, só na sua planície, mas ele passa por vários vasos, não é? Por vários vales, montanhas, e isso vai nos moldando a imagem de Cristo. Nós vamos entrando na forma de Cristo. Então essa mensagem, a mensagem que nós vamos compartilhar, é a semelhança da morte e ressurreição de Cristo. Nós temos a leitura que nós vamos fazer agora de Romanos 6, de 3 a 5. De fato, esse esboço, é composto por 4 pontos, e cada ponto é um versículo desse que nós vamos ler agora. Cada ponto, ele tem vários subpontos aqui, e esses subpontos são notas da versão Restauração. Então nós vamos ler versículos e notas da versão Restauração, tá bom? Graças ao Senhor. Se nós abríssemos em Romanos e lêssemos versículo e as notas, estaremos lendo o esboço. Você já viu um esboço assim? Esse esboço é maravilhoso, irmãos. E nós vamos então começar com essa leitura de Romanos 6, de 3 a 5. Vamos ler assim. As irmãs leem o 3, os irmãos leem o 4, as irmãs leem o 5, e depois os irmãos leem o Gálatas 3, 27. Então vamos começar pelas irmãs. Vou pedir para ler de novo. Irmãs, leiam em pé. Para fora, bem forte. Exercitando o Espírito. Fomos sepultados com Ele na sua morte.
crentes. Aleluia. Irmãos, que bom, né? Nós vemos que Romanos 5, nós estávamos em Adão, Romanos 6 em Cristo, Romanos 7 na carne e Romanos 8 no Espírito. Então nós estamos agora em Romanos 6, onde nós estamos? Nós estamos em Cristo. Estamos todos em Cristo. Graças ao Senhor, porque nós precisamos colocar a nossa mente no Espírito e receber do Senhor mais revelação. Quando nós falamos de batismo, não é? Nós estamos falando aqui na semelhança da morte, nós estamos também falando na semelhança da ressurreição. Batismo parece uma coisa tão simples para nós e tão básica, vamos falar assim, na experiência cristã. Eu fui batizado 3 vezes, não sei quantas você foi. Eu fui batizado 3 vezes, mas nós vamos ver que precisamos ser batizados todos os dias. Todo dia nós precisamos ser batizados, mas eu fui batizado 3 vezes. Então, quando eu era bebezinho, eu fui batizado na religião da família. Então, fui lá batizado, o padre batizou, mas eu cresci e, claro, vivendo na vida do velho Adão, um pecador. Cresci um pecador. E, claro, quando cheguei aos 16 anos, eu ganhei Cristo. Amém. Aleluia. Aos 16 anos eu ganhei Cristo. Então, decidi que queria ser batizado. E fui batizado. Fui batizado num rio. Fomos num acampamento e lá eu fui batizado. Não pedi autorização para meus pais. Naquela época era interessante. Não tinha muito disso, né, de pedir autorização, os pais não permitirem. A gente era batizado e ninguém perguntava nada, né? Então eu fui batizado e avisei para todo mundo que fui batizado, e aquilo foi uma experiência boa. Mas interessante, irmãos, eu estava em um grupo livre, chamado Pedras Vivas. Bom nome, né? O nome é bom. Pedras Vivas. E esse grupo, então, eu descobri que eu me tornei um membro do grupo. Então, estava lá listado no grupo, porque eu fui batizado. Antes eu não estava listado, mas quando eu fui batizado... Então, na verdade, eu fui batizado para dentro de um grupo. Bem, tive a experiência, aos 18 anos, aconteceu algo maravilhoso. Eu conheci a vida da igreja. Aleluia. Conheci a vida da igreja. E quando eu ouvi sobre o batismo, sou eu. Eu preciso ser batizado. Então, aí eu fui batizado e eu falo para vocês, eu ganhei da realidade do batismo. Eu fui batizado para Cristo, para dentro de Cristo. Eu fui unido a Cristo. Eu fui batizado para dentro do Espírito. E eu também fui batizado para o corpo de Cristo. Meu nome já tinha sido retirado lá daquela lista, graças ao Senhor. E agora eu estava listado no corpo de Cristo. Então, irmãos, é algo muito precioso nós termos a experiência do batismo. Todos nós precisamos ser batizados. Se você ainda não foi batizado, no final dessa mensagem, considere diante do Senhor. Considere diante do Senhor e ouça a palavra do Senhor. Fazei discípulos, batizando-os. Fazei discípulo, batizando-os. Interessante que o Senhor falou 2 coisas para nós fazermos, né? Fazei isso em memória de mim. O que você sente ao partir do pão? Na mesa do Senhor. Qual a tua experiência, teu sentimento, quando você vem para a mesa do Senhor? Você pensava que era só um pão e um cálice com um vinho, e você pensava que era isso apenas. Mas depois que você entrou na realidade e começou a desfrutar, quantas coisas o Senhor revelou para você, não é? Hoje você entende e compreende quão preciosa é aquela mesa e como ela nos fala de maneira tão rica e tão viva. Toda vez que nós participamos, nós nos alegramos o coração de Deus e ficamos tão cheios do Espírito, porque nós comemos e bebemos Cristo. Nós nos alimentamos daquilo que é real e vivo. Não é? Bem,
nós não estamos aqui para falar da mesa do Senhor, mas o Senhor também disse para nós fazermos discípulos e batizá-los. Então, nós hoje temos essa prática de aplicar o batismo a todos aqueles que creem. Você creu, você pode ser batizado. Então, quando eu fui batizado na segunda vez, me deram, vamos dizer, um ensinamento, um treinamento sobre o batismo, e depois me colocaram como treinador para ensinar outros sobre o batismo. Então eu falava muito sobre passar pelo Mar Vermelho, não é? Passar a situação do povo do Egito que passava pelo Mar Vermelho e ali ele era batizado e deixava tudo para trás, deixava o Egito para trás, deixava o faraó para trás, todo o exército do faraó, tudo era terminado e destruído, e eles então passavam e eram salvos, não é? Então, salvos do quê? Salvos do mundo, não é? Então, quem crer e for batizado, será salvo. Claro que quando você crê, você é salvo, não é? Você é regenerado, mas, irmãos, para ser salvo do mundo, você precisa ser batizado. Quando você é batizado, o mundo já era. Amém? Amém. Nós temos que crer nessa palavra. Então o mundo fica para trás. Também, já essa parte eu não ensinava não, porque eu não aprendi assim. Mas eles também foram batizados na nuvem. Então eles foram batizados no Espírito. Então, ser batizado no Espírito é entrar no Espírito e se perder nele. Não é? Aí quando você é batizado, a palavra em Coríntios diz que nós somos batizados e bebemos do Espírito. Nós somos batizados no Espírito e bebemos do Espírito. E a nota também diz que beber do Espírito é tomá-lo para dentro de nós. Tomá-lo para dentro de nós. Então nós entramos nele e tomamos ele para dentro de nós. Essa é a realidade do batismo. Então nós precisamos perceber que quando o Senhor fala do batismo, assim como da mesa do Senhor, o batismo, irmãos, não é uma coisa só, aquela experiência, vai na água, coloca lá e tira e pronto, é isso, batizou, cumpriu aquilo que o Senhor determinou. Não, irmãos, o batismo é algo muito rico. É algo tão precioso, é uma figura tremenda da economia de Deus. É algo, vamos dizer assim, muito crucial na economia de Deus. Por isso, todos nós precisamos experimentar o batismo. Então, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte. Não é que você é batizado, então você tomou um banho ali, não. Você foi batizado na morte de Cristo. Amém? Esse é o ponto 1. O A diz assim: batismo não é uma forma ou ritual. Ele significa a nossa identificação com Cristo. Ele significa a nossa identificação. O que é identificação? Você identifica alguém e fala, é aquela pessoa. Esse é uma identificação. Outra coisa é você se sentir bem com aquela pessoa, você se une àquela pessoa, porque você se identifica com ela, ela se identifica com você, mas nossa identificação, irmãos, é muito mais profunda. Nós estamos nessa identificação com Cristo, ou seja, nós estamos unidos a Ele. Então, quando nós somos batizados, nós não passamos por um ritual, mas nós estamos sendo identificados com Cristo. Nós estamos experimentando tudo aquilo que Ele experimentou. Nós estamos sendo unidos a Ele para vivermos a história de Cristo. Aqui, eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui que nós estamos unidos a Cristo, nós somos um só Espírito com Ele, em 1 Coríntios 6,17, somos um único organismo, em João 15, amém? Portanto, nós temos o quê? Uma união orgânica. Nós nos tornamos um único organismo. Nós somos um só. Não tem mais separação.
Nós e Cristo. Então nós estamos unidos e identificados com Ele. Como que nós conseguimos isso? Por meio do batismo. Não é bom isso? Graças ao Senhor por essa identificação maravilhosa. No B fala, por meio do batismo, somos imersos em Cristo, tomando como nossa esfera, a fim de sermos unidos a Ele como um só em sua morte e ressurreição. Nós somos imersos. Eu gosto muito do hino que fala, imersos no amor do meu Senhor. Né? Imersos. O Senhor, Ele é entrável, irmãos. Nós podemos entrar no Senhor. João 10, 9 e 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O batismo é assim, você entra e você sai. O Senhor também é a porta. Ele está dizendo, eu sou a porta. Por quê? Porque você pode entrar por Ele. É um novo e vivo caminho que você entra. Não é? Então, irmãos, graças ao Senhor por esse caminho que nós temos no Senhor. Ele diz também ainda, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Graças ao Senhor pela vida. Essa vida, nós entramos nela, irmãos, por meio da morte. Claro, você vai falar, não é daquela morte que foi falado na primeira mensagem. Essa é a morte linda, a morte mais bonita do universo. É a morte de Cristo. Nós amamos essa morte. Sem essa morte, onde nós estaríamos? Nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós estaríamos cada um vivendo na nossa própria condição, no nosso próprio pecado, na nossa própria destruição. Mas louvado seja o Senhor, porque nós estamos em Cristo. Então tem um versículo em Mateus 12, de 5 a 6, diz assim, ou não leste na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. O Senhor é o nosso tabernáculo. O Senhor é onde nós estamos, é onde nós vivemos. Quando nós estamos nele, irmãos, nós somos livres de toda a lei, de toda ordenança, de tudo aquilo que pesava sobre os ombros antes do povo de Israel. Nós fomos libertos para vivermos nessa esfera maravilhosa que é esse templo divino, que é o corpo de Cristo, que é o próprio Cristo. Então, ele é intrável, irmãos, nós somos imersos nele. Não é algo que é uma coisa só teórica, mas nós podemos desfrutar todos os dias. Todos os dias nós podemos entrar no Senhor. Nós queremos entrar e não queremos sair, nós queremos permanecer ali. O C diz assim, nós nascemos na esfera de Adão, o primeiro homem, mas mediante o batismo fomos transferidos, a palavra aqui, transferidos, para a esfera de Cristo, o segundo homem. Então todos nós tivemos essa situação, todos nós, ninguém escapa, irmãos. Todos que nasceram em Adão. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida, que é 1 Coríntios 15, 47. Então, irmãos, o batismo, ele é muito, muito importante. Sem ele, como nós poderíamos nos livrar daquela esfera? Como nós poderíamos estar livres daquela esfera que nós vivíamos? Nós vivíamos numa esfera que era do velho Adão, era a única que nos foi dada, era a única que nós tínhamos sem Cristo. Mas um dia Cristo veio. Ele veio e ele morreu por nós, ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. E aí, para nós, se abriu uma nova esfera. Nós temos que realmente reconhecer que hoje nós somos abençoados. Nós somos pessoas que necessitam, né, ter uma visão,
ser iluminadas. Porque, como eu disse, irmãos, nós vivemos nessa rotina. Será que nós, quando tomamos café, quando nós vamos para o trabalho, vamos para a escola, será que nós percebemos que nós estamos nessa outra esfera? Será que nós temos essa percepção quando vai dirigindo o carro, ou quando fazemos qualquer outra coisa, quando viajamos, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, tudo aquilo que nós programamos para fazer, nós estamos na outra esfera? Então, na minha experiência, graças ao Senhor, o Senhor tem me mostrado que muitas vezes eu não estou. Eu planejei, fiz tudo, até orei, mas a decisão foi minha. A decisão foi minha. Que vergonha, né, irmãos? Ainda nós temos as nossas próprias decisões, mas nós temos esperança, porque nós temos o batismo. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é porque nós temos o batismo. Se não tivéssemos o batismo, como que nós íamos resolver? Não tinha jeito, mas graças ao Senhor, todo dia nós temos o batismo. Amém? Então, irmãos, nós podemos viver nessa esfera maravilhosa que é a esfera de Cristo. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Irmãos, quando somos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte. Eu gosto muito dessa palavra. Eu me sinto muito, assim, nutrido, suprido e alimentado por essa palavra. E sua morte nos separou do mundo e do poder satânico das trevas. E terminou nossa vida natural, nossa velha natureza, nosso ego, nossa carne e até mesmo toda a nossa história. Irmãos, eu vou pedir para nós lermos juntos, para ficar bem aí. O E. Sua morte nos separou do mundo e do poder satânico das trevas, e terminou nossa vida natural, nossa velha natureza, nosso ego, nossa carne e até mesmo toda a nossa história. Vou ler um trecho para os irmãos aqui. Não posso citar a fonte porque eu ouvi do irmão que compartilhou a mensagem. E ele não falou onde que ele leu, ele só falou que leu, no ministério. Ele leu no ministério e eu estou lendo também. A vida cristã é uma vida de batismo. Por um lado, o batismo foi realizado. Por outro, o batismo continua até sermos plenamente transformados e conformados à imagem de Cristo. Portanto, até que este objetivo seja alcançado, continuamos a viver uma vida de batismo, e isso significa que estamos diariamente sob a aplicação da morte de Cristo. Enquanto experimentamos a eficácia da sua morte, que agora é um dos ingredientes dos elementos do Espírito todo inclusivo, em nossa vida diária podemos experimentar o morrer dos elementos negativos em nós. Isso não se dá mediante doutrina ou determinada prática, mas pelo elemento mortificador da morte de Cristo, que está incluído no Espírito todo inclusivo. Irmãos, louvado seja o Senhor pelo Espírito todo inclusivo. Amém. Nós, quando lemos em Êxodo sobre o óleo da unção, nós sabemos que eles têm 4 especiarias, não é? Então, acho que os irmãos podem repetir, porque eu, às vezes, falho. Mas é cássia, cinamomo odoroso, mirra e cálamo. De novo, na ordem? Mirra, cinamomo, cálamo e cássia. Então, um significa a mirra, a morte. O outro significa a eficácia da morte. O outro significa a ressurreição. E o outro significa o poder da sua ressurreição. Então nós temos esses itens, todos misturados com um rim de azeite. E aí isso gerou o quê? O óleo composto. Nós sabemos que o óleo é o Espírito.
Então nós temos o Espírito. Deus é Espírito, desde a eternidade passada, Ele é Espírito. Deus é Espírito. Amém. Então nós temos o óleo composto, ele tem Espírito, Deus é Espírito. Agora ele é composto, por quê? Porque Cristo, né, o Senhor, como diz a palavra, o Senhor agora é o Espírito. Amém. Quer dizer, o Senhor adicionou esses elementos por meio do seu viver humano, por meio da sua morte, por meio da sua sepultamento, sua ressurreição. Tudo isso, irmãos, foi incluído nesse Espírito que hoje nós desfrutamos. Então, aqui ele diz que enquanto experimentamos a eficácia da sua morte, que agora é um dos ingredientes, dos elementos do Espírito todo inclusivo. Nós precisamos, irmãos, de muita visão. Quer dizer, quando nós lemos a Bíblia, e muitos leem a Bíblia, tem um exemplo aqui para falar para os irmãos também de leitura, de alguém que conhece a Bíblia, e pode até recitar, mas está no seu conhecimento. Nós cantamos que o conhecimento é morte. Irmãos, como eu preciso entrar na vida. Quando leio a Escritura, eu leio a palavra, não é? Eu leio e adquiro algum conhecimento. Mas eu ainda preciso de revelação. Eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor brilhe a sua luz por meio da leitura da palavra. Então aquela luz brilha, eu desfruto, eu amo a palavra. Eu sinto que ela está brilhando para mim. É uma experiência que todos nós temos, que é maravilhosa. Você fala, uau, está aqui, eu já li tantas vezes, está aqui. Ganhei. Sabe o que aconteceu? Ela foi habitar no teu coração. Que bom, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ela passa a habitar em você. É algo sólido. Algo que você ganhou. É algo que vai para a eternidade, irmãos. Vai para a eternidade. É o peso da glória. É algo que nós não podemos descrever. Deus está dando para nós. É a palavra com espírito. Cheia de luz. Que você recebe e você agora cresce. Você cresce por meio de ganhar Cristo. Por meio desse desfrute. E aí, quando vem as situações, você tem a palavra. A palavra mortifica. Ela também dá vida. Mas ela também tem o poder nela de mortificar tudo aquilo que impede você de avançar na linha da vida. Porque às vezes é muito mais fácil avançar na nossa velho Adão, né? A gente pensa assim, né? Esse é o nosso pensamento, nosso julgamento. Nós achamos que é mais fácil avançar pelo caminho do Adão. Tem atalhos, né? Mas o Senhor, Ele diz que a porta é apertada, o caminho é estreito. Que leva a vida. Leva a vida. Né? O batismo, né? Ele é a porta. E a graça é o caminho. E nós precisamos entrar pela porta e andar pela graça. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais desfrutar dessa realidade que nós estamos falando aqui. Então, graças ao Senhor pelo esse óleo maravilhoso. Depois, eu quero falar para os irmãos que o Senhor dizia assim, em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Amém? É dia a dia. Eu gostei porque em outros versículos você não tem o dia a dia. Mas aqui Lucas acrescentou, é dia a dia, irmãos. Tome a sua cruz e siga-me. Então, tem um trecho que eu pulei aqui de compartilhar, mas eu vou falar com os irmãos, que Martinho Lutero diz, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Não é verdade? Vocês não pensam da mesma maneira? Agora tenho que matá-lo todos os dias. Irmãos, é uma experiência de todos os dias. Martinho Lutero viu isso 500 anos, não sei quanto atrás.
Nós estamos vendo hoje, mas eu sei que muitos já viram que nós estamos ruminando. Aqui o que nós estamos fazendo é ruminar. Nós estamos ruminando a palavra. Mas é tão bom ruminar, né, irmãos? Porque precisamos colocar a palavra no nosso coração. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 15:31, dia após dia morro. Olha só, dia após dia morro. Mas que Paulo, ele não é vivo? Paulo é o apóstolo, que ele diz que todo dia, a gente pode pensar, será que ele está enfrentando aquelas histórias, né? Sabe aquelas coisas do mar, dos leões, das coisas, dos açoites, será que todo dia? Não, irmãos, ele passava dias alegres, dias bons, ele tinha dias que não tinha não era todo dia, mas mesmo assim, ele está dizendo, dia após dia morro. Então é dia a dia. Martinho Lutero viu, é todo dia, como o irmão compartilhou, de manhã, se eu vou para o Senhor, o velho homem vai ficar lá no sepultado, lá no sepulcro. Se eu vou para o Senhor de manhã, ele foi lá para o sepulcro. E aí nós temos toda a condição de deixar ele ali. Amém? Amém. Na verdade, ele precisa ficar ali, irmãos. Ele não pode sair de lá, não. Então, essa é a maneira do Senhor fazer. É a maneira que o Senhor está fazendo. Vamos ler o 2, todos juntos. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que Cristo ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui é. Por isso que é o cerne da Bíblia. Por isso que esses versículos, cada versículo que você lê nesses capítulos, você fala, uau, isso aqui, como que Paulo viu isso? Onde que está isso aqui? Também o ministério nos ajuda muito. Eu vou ler um trechinho nesse livro aqui. Os irmãos conhecem, né? O Cristo Todo Inclusivo. O Cristo Todo Inclusivo você pode obter por meio do Rema Books. Você entra lá no site remabooks.org, gratuito, e você vai desfrutar de um texto tão precioso e maravilhoso. Eu sei de muitos irmãos que já leram 5, 6 vezes nos grupos do Rema. Talvez mais já. Mas eu vou ler um trechinho aqui sobre sepultados. Irmãos, a palavra é sepultados. O hino que nós cantamos, morto com Cristo. Morto com Cristo. 485. Isso. 83. 483. Morto com Cristo, já ressurgi. No original, é sepultado com Cristo, já ressurgir. Mas acho que a métrica não dava, os irmãos preferiram o morto. Né? Quando alguém é sepultado, acaba morrendo, né, irmãos? Alguns são sepultados, né? Já mortos. Mas nós fomos sepultados vivos. E aí nós morremos. Essa é a ordem. A ordem inverteu para nós. Nós todos estávamos ali vivos, entre aspas, e aí fomos sepultados, e aí nós morremos com Cristo. Ou entramos na morte de Cristo. Então, compreender que fomos sepultados. Em segundo lugar, nós que fomos salvos e estamos desfrutando Cristo, devemos compreender que fomos crucificados. Estamos mortos e fomos sepultados. Temos um hino excelente que expressa esse fato. Que hino que é? 483. Morto com Cristo, ressuscitado com Ele, que resta fazer? Fomos sepultados com Cristo. Estamos terminados. Você compreende quão grande é a palavra sepultado? Seria bom escrevê-la com letras grandes e pendurar em seu quarto. Sepultado. Pendure outra na sala de jantar.
outra na sala de estar e outra na cozinha. Onde houver um cômodo, sepultado, sepultado, sepultado. Fui sepultado. Eu gostaria muito de ver uma casa decorada dessa maneira. Que descanso é estar sepultado. Vocês já ouviram falar que o lugar de mais tranquilo é no cemitério? Vocês já ouviram essa frase, né? Não tem briga, não acontece nada lá. Você poderia ter um descanso melhor do que esse? É por isso que o povo de Israel foi levado através do rio Jordão daquela maneira. O Jordão foi o sepultamento deles. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que eles passaram pelo Mar Vermelho, saindo do Egito, não é? Deixaram tudo para trás, mas durante 40 anos eles caminharam e tanta coisa aconteceu, tantas coisas, não é? Tem uma história que eles nos deixaram, não é? Que nós devemos olhar a história, entender o que o Senhor está falando ali, para que nós nunca caiamos naqueles erros. Nós precisamos deixar todos aqueles erros para trás. Mas uma das coisas que aconteceu também é que eles ficaram velhos, então muitos morreram no deserto. E aqueles que entraram, eles precisaram passar novamente pelas águas, deixando ali sepultado tudo que era velho. Então eles pegaram 12 pedras de fora, colocaram dentro do Jordão, e tiraram 12 pedras do Jordão e fizeram um monumento ali, para dizer claramente para todos: fomos sepultados. Tudo que era velho ficou para trás. Agora nós vivemos o quê? Amém. Nós estamos vivendo em novidade de vida. Tudo ficou para trás, irmãos. Tudo que é velho. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Foi sepultado, tá? Foi sepultado com ele por meio da morte do batismo. Eu queria só ainda lembrar de Mateus, aqui, Mateus 3,7, só para enfatizar algo para os irmãos, que é importante, né? O velho homem, ele é terrível, precisa ser exposto. É 3,7. Acho que é isso. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Esse é o velho homem. Em João 3,14, os irmãos lembram muito bem, onde o Senhor fala para Nicodemos que, apesar dele ser um homem tão bom, um homem tão educado, não é? Um senhor já de idade, com conhecimento profundo da palavra, um erudito, o Senhor disse para ele que ele tinha uma natureza o quê? Serpentina. Ele também, ele tinha essa natureza da serpente. E então, o Senhor disse que assim, né, como a serpente de bronze foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então, quando, naquela situação que as serpentes abrasadoras, elas foram lançadas no meio do povo, no deserto, elas mordiam e eles eram envenenados e morriam. Assim, é todos os homens, todos, inclusive as criancinhas, todos têm pecado, todos. E por isso nos tornamos pecadores. Então essa é a herança do Adão. Porque quando ele pecou, surgiu então o velho homem. E aí o velho homem, ele passou a dominar toda a esfera dessa terra. Mas graças ao Senhor, porque essa natureza serpentina foi cravada na cruz, né? Então o Senhor levou Satanás para a armadilha
e ele foi pego, e quando ele foi pego, ele foi já destruído. Então, irmãos, agora está feito. Foi terminado. O Senhor cumpriu toda a justiça de Deus. Ele carregou sobre si os nossos pecados. E pelas suas chagas, nós fomos sarados. Você foi sarado? Você tem natureza serpentina? Amém. Jesus é o Senhor. O Senhor sabe. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja anulado e não sirvamos o pecado como escravos. Bem, eu nem vou ler porque o Arthur já reforçou esse assunto aqui, no 2:1 aqui. Nosso corpo é o corpo de pecado, o corpo desta morte. O corpo do pecado é muito ativo e cheio de força em pecar. Isso está na outra mensagem anterior, 2:1. Então, o corpo do pecado é muito ativo e cheio de força de pecar contra Deus. Mas o corpo desta morte é fraco e impotente em agir para agradar a Deus. Então, quando nós estamos vivendo no velho homem, existe a carne. A carne, ela não tem futuro, como nós vemos. Não tem como resolver o problema dela. Ela não tem nenhuma saída. Porque ali está o pecado. Não é? E o pecado ganha força quando o velho homem vive na sua vida da alma. Então, a alma foi criada por Deus e a alma é onde Deus quer habitar. Mas existe algo do velho homem que chama-se vida da alma. E essa vida da alma, ela se usa da carne para cometer pecado. E ela tem muita força. A carne tem muita força nesse sentido quando usa para o pecado. Mas quando alguém quer servir a Deus, é uma preguiça. Ler a Bíblia é difícil. Se nós estamos nessa situação, irmãos, vamos rejeitar isso. Vamos voltar ao Senhor, vamos nos arrepender. Vamos ser batizados. Para que a gente entre na realidade do viver da igreja. Você não vai ter mais preguiça de ler a palavra. Você não vai ter mais dificuldades. Quando você sente essas coisas, vou para a reunião, ai que difícil ir para a reunião. Não. Isso é do velho homem. O Senhor, o novo homem, do qual nos revestimos, que é Cristo, Ele quer estar nas reuniões. Ele quer estar desfrutando junto com os irmãos. Seja reunião pequena, grande, uma conferência, seja como for, Ele quer estar na reunião. É ali que Ele louva o Pai. É ali que Ele sente alegria e desfrute de tudo aquilo que Ele produziu. A alma dele se sente um regozijo. Por quê? Porque é o fruto do seu penoso trabalho. Ele vê, e quando ele vê, ele se alegra. Não é verdade? Então, esse novo homem, ele quer ler a palavra, ele quer desfrutar, ele quer estar com os irmãos, ele quer pregar o evangelho, ele quer viver essa realidade. Não tem preguiça para ele. Não tem. Não tem a coisa do velho homem. Então, a carne é fraca. Então, a carne não quer fazer nada. Se nós não queremos fazer nada, é porque nós tenha certeza, estamos no velho homem. Não estamos no novo. Entendeu? Então, ela tem uma fraqueza. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque o Senhor já venceu tudo isso. E diz aqui que o corpo do pecado seja anulado. Não é? Ou seja, o pecado, não é? Tudo que ele não tem mais força, o corpo está desempregado, ele perdeu a função, ele não consegue mais fazer aquilo que ele fazia. Graças ao Senhor. Na esfera natural, a pessoa primeiro morre e depois é sepultada, mas na palavra de Paulo indica que na esfera espiritual, primeiramente somos sepultados e depois morremos. Não morremos diretamente, nós entramos na morte pelo batismo. Cristo e sua morte são um só. A parte de Cristo, jamais poderíamos ser batizados na sua morte, porque o elemento da sua morte eficaz é encontrado somente nele, o ressurreto, o todo inclusivo.
Então, não tem como entrar em Cristo fora dessa realidade que nós estamos falando. É o caminho que o Senhor nos deu. É a sua morte. Essa é a maneira de nós entrarmos, irmãos. No João 11, 24, 25, disse-lhe Marta, eu sei, Marta falou, né? Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui no João, eu preciso só ler um versículo antes aqui, irmãos. É João 11, se os irmãos quiserem abrir. Aqui no... Disse-lhe Marta, 21. Disse-lhe então Marta, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, de novo, né? No 22. Mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Parece que está tendo aqui né? Não sei o que ela está querendo dizer aqui, mas ela está falando, né? Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Foi o Senhor que falou aqui, teu irmão ressuscitará. Essa é a palavra de Deus aqui. E o que ela disse? Eu sei. Irmãos, será que você tem dito muito essa palavra para o Senhor? Eu sei, Senhor. Eu sei. O Senhor já cansou até de ouvir o nosso eu sei. Eu sei. Onde foi que você aprendeu tudo isso? Não foi na linha da vida. Não foi na linha da vida. Né? Então, qual que é a fonte do nosso conhecimento, irmãos? Qual que é a fonte do nosso conhecimento? Nós precisamos fazer essa pergunta e ver o que está acontecendo com o nosso falar para o Senhor, nas nossas orações. Talvez a gente sempre venha com eu sei, mas o Senhor, quando fala de ressurreição para nós estamos saindo da morte e entrando na ressurreição, né? Na mensagem aqui. Quando Ele fala de ressurreição para nós, Ele está nos falando para hoje, irmãos. Não é para aquele dia, não. Eu sei também que naquele dia, todos nós vamos ser ressuscitados. Não é? Mas, irmãos, nós temos que perceber que hoje é o dia. É dia a dia. É cada dia. Por que Paulo diz, eu morro? Porque sem morrer não há a ressurreição. Do morrer procede a vida de ressurreição. Então, aqui diz também, a glória do Pai, em Romanos 6,4, refere-se à manifestação da divindade. Então, por que ele está dizendo isso? Porque no versículo que nós lemos aqui, fala para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai. Mediante a glória do Pai. Irmãos, essa questão da glória, nós estamos todos a caminho da glória, não é verdade? A glória é o nosso destino, amém? Então, o Senhor vivia na terra uma vida onde tinha uma casca que continha toda a glória. Ele se sentia apertado, ele estava constrangido, ele precisava ir para a cruz, ele precisava morrer, ele tinha esse desejo, porque ele queria que aquela glória fosse manifestada. Quando os discípulos subiram naquela montanha, por um instante muito pequeno, o que aconteceu? Eles contemplaram aquela glória, eles viram a glória. O Senhor se transfigurou e mostrou para eles. Que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. Contemplar a glória do Filho. Ele disse, Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste. Então, é a glória do Pai. Amém?
mediante a glória do Pai, nós temos, hoje, irmãos, sido muito abençoados pelo Senhor. Todo filho de Deus que toca nessa verdade, por todas as gerações, nessa era, eles vão desfrutar dessa realidade que veio por meio da glória do Pai. O Senhor Jesus foi glorificado. Ele foi plenamente glorificado. E tudo que Ele quer que nós também sejamos glorificados. Por quê? Porque por meio dessa glorificação, nós todos vamos completar a nossa carreira. E vamos estar unidos pela eternidade, para desfrutar de toda a glória. Então, essa glória, aqui ele diz que a glória do Pai refere-se à manifestação da divindade. No G, após o batismo, nos tornamos uma nova pessoa em ressurreição. Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Eu vou abrir aqui e ler para os irmãos só uma pequena nota. Meu tempo está acabando, mas a gente chega no fim. Filipenses 3:10, para conhecê-lo e o poder da sua morte, né? E o poder da sua ressurreição. 10:2. O poder da ressurreição de Cristo é a sua vida de ressurreição que o ressuscitou dentre os mortos. A realidade do poder da ressurreição de Cristo é o Espírito. Irmãos, a realidade do poder da ressurreição de Cristo é o Espírito. Conhecer e experimentar esse poder requer identificação. Nós falamos já de identificação, não é? Com a morte de Cristo e ser conformado à morte de Cristo. A morte é a base da ressurreição. Para experimentarmos o poder da ressurreição de Cristo, precisamos viver uma vida crucificada. Como Ele viveu. Sermos conformados à sua morte proporciona o poder da sua ressurreição, uma base para a partir da qual se pode ressuscitar, para que a sua vida divina seja expressada em nós. Essa situação, irmãos, aqui fala de a comunhão dos seus sofrimentos e ser conformado à sua morte. Então, nós vimos que o nosso velho Adão, às vezes ele não quer morrer, né? E muito menos viver no molde da ressurreição, no molde da morte. Ele não quer nada disso. Ele luta contra isso. Como que você sabe? Todos nós sabemos, porque nós temos essa carga, né? Carregando o velho Adão há tantos anos. Quando você discute com as pessoas, quando você tem alguma situação em casa, quando você está no trânsito, né? Quando acontece um problema na escola, no trabalho, como a irmã compartilhou aqui, se ela não tivesse no desfrute da realidade do Espírito e com o apoio das irmãs, qual seria a reação dela? Qual seria o prejuízo para ela? Por quê? Porque o velho Adão, ele não é fácil não. Então, essa é a situação que nós vivemos. Nós precisamos conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Então, nesse Espírito, nós temos toda a realidade e todo o poder para poder vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas amarguras,
toda a nossa dor, seja ela psicológica, física, não é? Seja a dor que nós sentimos por outros, não é? Por meio da nossa empatia com as pessoas, com a nossa família, com os nossos familiares. Então, nós temos muitas coisas onde nós recebemos a pressão diária e onde nós passamos por lutas, muito sofrimento. Deus preparou tudo para nós, irmãos. Como os irmãos costumam dizer, isso é graça disfarçada. É a graça disfarçada. Deus, na sua soberania, sabe exatamente o que nós precisamos. Você crê na soberania de Deus? Amém. Amém. Eu também creio. Nós sabemos que Ele preparou o ambiente, a esfera, o lugar onde você vive, todas essas situações, porque Ele te ama. Ele deseja morar no teu coração. Ele quer limpar todo o teu ser. Então, muitas vezes eu oro, Senhor, às vezes eu penso que estou muito bom já. Coitado de mim. Acho que eu agora, irmãos, não tem, o Senhor conhece as nossas entranhas. Ele nos formou. Então Ele sabe de onde nós viemos, o que nós aprendemos, o que foi constituído no nosso ser. E nós nem lembramos daquilo, mas aquilo lá está fazendo um efeito na nossa vida hoje, nas nossas decisões, na maneira que nós atuamos, trabalhamos, em cada solução que nós adotamos para os nossos problemas diários, para a nossa vida. Ali tem elementos, às vezes, que são muito ruins, que não agradam o Senhor, e nós nem percebemos, mas Deus sabe. Então, como os irmãos falaram, e como nós temos comentado, a melhor coisa é você orar: Senhor, estou aberto a Ti. Amém. Senhor, eu me abro a Ti, e peço que o Senhor trabalhe em mim. Amém. Eu não me conheço, mas o Senhor me conhece. Eu não me entendo, mas o Senhor me entende. Então o Senhor pode fazer, Senhor. Eu estou aberto a Ti. Então o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Não? Buscar-me-eis, eu gosto tanto desse versículo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo vosso coração. Então nossa vida é uma vida de busca constante. Quem que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar o nosso amado. Nós queremos encontrar o Senhor. Diz, ó Senhor, onde o Senhor apacenta o seu rebanho? Onde Ele está ao meio-dia? Eu quero encontrá-lo, porque eu sei que quando encontrar o rebanho, eu vou encontrar o Senhor. O Senhor sempre cuida do seu rebanho. Irmãos, eu quero encontrar o Senhor. De manhã eu quero encontrar o Senhor, durante o dia eu quero encontrar o Senhor. Eu quero viver nessa esfera. Eu não quero mais viver naquela esfera do velho homem. Já vivi muito naquela esfera, eu quero viver na esfera da ressurreição. Onde o Senhor me fala cada aspecto daquilo que eu devo fazer, do meu viver. Jesus não tinha pecado, nem pensamento. Imagina algo assim. Por quê? Porque ele estava unido ao Pai, ele vivia uma vida crucificada. A vida dele, ele não tinha ido para a cruz, mas ele já vivia uma vida na cruz. Então ele viveu essa vida maravilhosa. E nessa vida, ele sempre esteve unido ao Pai. Unido com seus pensamentos, com seu falar, com as suas ações. Tudo era do Pai. Irmãos, você não quer ter essa vida? Você não deseja ter essa vida? Irmãos, isso é algo glorioso, não? Se ressurreição anelo. Devo a cruz de Cristo amar, não? Do morrer procede a vida. E da perda o ganhar. Não? Então, Paulo, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Não é? Ele considerou o quê? Como nada. Como lixo. Para ganhar a Cristo. Ele
buscava a ressurreição extraordinária, superior, a extra-ressurreição. Olha só, não tem só a ressurreição, tem a extra-ressurreição. Então nós estamos aqui hoje porque nós amamos essa ressurreição. Nós queremos entrar nessa ressurreição. Nós não queremos ficar na morte, não. Naquela morte. Nós queremos ser sepultados e desfrutar de tudo o que o Senhor é. Amando o Senhor. Então não se preocupe, entre na sepultura. Entra na sepultura e descanse. É verdade. É o melhor descanso. O irmão Lee falou, é o melhor descanso, irmãos. Bem, ressurreição é não apenas um estado futuro, é também um processo presente. Andar em novidade de vida significa viver na esfera da ressurreição e reinar em vida. Viver e reinar em vida. Reinar em vida? Hoje. Esse tipo de viver lida com tudo que é de Adão em nós, até sermos plenamente transformados e conformados à imagem de Cristo. Bem, vale a pena ler esse versículo. E não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Irmãos, o que é nós nos conformarmos a esta era? O Arthur mencionou o aparelho aqui e tantas outras coisas, mas claro, eu vejo que todas elas são difíceis, mas nós sabemos que o mistério da iniquidade ele está intensificando a sua força. A palavra de Deus nos diz isso. Então, claro que hoje está mais difícil, irmãos. Mais difícil. E o engano, ele vem de muitos posts, de muitos blogs, de muitos vídeos, de muitas coisas, muitas. E se nós não estivermos firmados na verdade, nós seremos levados por vento de doutrina. Não? Então, eu vejo, não quero criticar, porque é desfrutável, e eu poderia ler aqui para os irmãos um texto que eu tenho muito bom do irmão Lee, incentivando você a entrar nos livros de irmãos do passado. Ele não proíbe e ele não diz que é errado. Ele inclusive incentiva. Mas quando nós vamos para o passado, nós temos que ter claro em nós que é passado. Nós temos um presente. E nesse presente agora, Deus caminhou. Ele não caminhou? A revelação não avançou? Estava toda na Bíblia já. Mas você conseguia ver? Não. Eles viram? A maioria não. Então, se você vai para um grande erudito da Bíblia, como dos Irmãos Unidos, para o maior deles, ele falou coisas que hoje nós vemos, né, que na escola da verdade os irmãos veem já a realidade. Como que essa verdade chegou a esses jovens, mas não chegou, irmão? Porque assim é o plano de Deus. Deus tem um plano, Deus tem a soberania. E Ele faz as coisas de acordo com o seu mover. Ele está se movendo. Ele sabe o que é o homem e Ele sabe como que Ele deve mover. Então Ele se moveu dessa maneira. Então nós agradecemos todas as verdades que foram restauradas, tudo aquilo que nós obtivemos no passado, mas hoje, irmãos, nós temos recebido uma palavra tão rica e tão cheia de revelação e cheia de realidade. E nós queremos ruminar essa palavra. Nós queremos desfrutar mais e mais, entrar nessas palavras, comer, porque isso nos produz vida. Foi como foi lido
que o irmão Lee passou 20 anos. Ele estava com os irmãos unidos. Ele estava na nata do conhecimento, né, da Bíblia, dos estudos. Ele estudou 7 anos, parece. Estudou com os irmãos. E aquilo faz parte dos 20 anos dele, no início. Até que ele viu o quê? A árvore da vida. Até que ele viu, quando ele viu a árvore da vida, então ele começou a nos trazer aquilo que ele ganhou. E hoje nós temos essa herança. Você valoriza essa herança? Amém? Quanto que você valoriza? Sabe, quando diz ali que um homem, ele vendeu tudo que tinha, quando ele encontrou. Irmãos, o Senhor tem um caminho para nós. E Ele está se revelando. Amém? Nós temos que nos abrir ao Senhor e contemplar a face dEle. Deixar todas as outras coisas. Deixar as coisas que nos dividem, deixar as coisas que nos separam e entrar nessa palavra. Essa palavra nos traz a unidade. A unidade do corpo de Cristo. E quando nós recebemos essa palavra, nós somos supridos. E isso nos dá motivação, nos dá energia para nós caminharmos. Irmãos, eu louvo o Senhor por estar na vida da igreja. Eu louvo o Senhor por estar vivendo junto com os irmãos. E quero permanecer nesse caminho. Para isso eu só dependo de uma coisa: da misericórdia do Senhor. E da sua graça abundante. Que Ele possa nos ressuscitar a cada dia. Nos dar um caminho novo e vivo. Renovado nessa experiência. Irmãos, nós queremos ter novidade de vida. Queremos ter vida em abundância. Por isso nós ruminamos toda essa palavra e desfrutamos juntos nessa conferência daquilo que o Senhor está nos falando. Porque nós queremos abundância da graça. Como diz em Romanos 5,17, nós queremos receber a abundância da graça. Esse tipo de viver lida com tudo que é Adão em nós, até sermos plenamente transformados e conformados à imagem de Cristo. 3. Se temos crescido juntamente com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Crescido juntamente com Ele denota uma união orgânica. Irmãos, onde é que se fala de união orgânica? Na vida da igreja fala de união orgânica. Se outro lugar fala, eu não sei, mas na vida da igreja nós falamos de união orgânica, em que ocorre crescimento, para que um participe da vida e características do outro. Na união orgânica de Cristo, tudo que Cristo passou tornou-se nossa história. Não é? Sua morte e ressurreição agora são nossas, porque estamos nele e organicamente unidos a Ele. Isso é enxerto. Irmãos, o que é enxerto? Eu não sou uma pessoa que tem esse conhecimento. Mas eu gosto de ver vídeos de enxerto. Justamente porque o enxerto é um item muito importante e crucial na palavra. Pois se fosse cortados daqui por natureza é oliveira brava, e contra a natureza fostes enxertado em oliveira cultivada, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então Romanos 11, 24, né? Aqui, esse foste cortado significa que nós morremos. Nós morremos, irmãos. Então nós fomos cortados. Nós éramos oliveira brava. E quando o Senhor morreu, Ele morreu e nos enxertou nele mesmo. Então tem um corte na casca. Ele é a oliveira cultivada. E esse corte, é interessante que eles cortam e tentam penetrar até o fundo, o centro da árvore, né? Eles tentam buscar e depois eles encaixam a outra e aí eles prendem
para não ter nenhuma contaminação. Então nós fomos unidos a Cristo. E com o tempo, conforme a vida, a seiva dessa vida vai penetrando naquele ramo ruim, tudo muda, não é? A nossa vida mudou. Desde que nós conhecemos Cristo, a nossa vida foi transformada. E nós fomos curados juntamente com Ele. Então, irmãos, esse é o nosso enxerto. Nós estamos enxertados nele e precisamos viver nessa vida enxertada. Esse enxerto elimina todos os nossos elementos negativos. Ressuscita nossas faculdades criadas por Deus. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele criou o homem de maneira adequada. O homem tinha uma alma normal, só tinha a alma. Assim o Senhor nos retorna para essa situação, Ele nos ressuscita para essa situação. Então Ele ainda eleva as nossas faculdades, não é? Então Ele elimina os elementos negativos, ressuscita as faculdades criadas por Deus, eleva essas faculdades, enriquece nossas faculdades, olha só, e satura todo o nosso ser para nos transformar. Isso tudo é feito pela vida de Deus, na semelhança da sua ressurreição. Não se refere a uma ressurreição objetiva futura, mas um processo presente de crescimento. Ou seja, nós estamos vivendo hoje, irmãos, nesse processo de crescimento. Se nós fomos plantados com Ele, não é? Porque se fomos plantados, interessante que eu decorei esse versículo, é unidos, né? Porque se fomos unidos com Ele, plantados significa ser unidos, né? Mas também é plantados a palavra. Mas é interessante que na versão Restauração, os irmãos enriqueceram essa tradução, colocando plantados e temos crescidos. Se você vai na versão corrigida, lá eles colocam plantados. Mas agora nós temos plantados e temos crescido. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós fomos plantados e temos crescido. Amém? É o 6:5. Quando fomos batizados, nós crescemos com Cristo na semelhança da sua morte. Agora, mediante a sua morte, estamos crescendo na sua ressurreição. Assim como o elemento da morte de Cristo é encontrado somente nele, o elemento da ressurreição de Cristo é encontrado somente no próprio Cristo. Ele próprio é a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Não é? Após experimentar um batismo adequado, nós continuamos a crescer em Cristo e com Ele, na semelhança da sua ressurreição, ou seja, a andar em novidade de vida. E no último ponto, todos quantos fomos batizados em Cristo. Todos quantos fomos batizados em Cristo, de Cristo vos revestimos. Então há 4 aspectos no batismo. Ser batizado no nome do Pai, Filho e Espírito, Mateus 28:19. Ser batizado em Cristo, Gálatas 3:27. Ser batizados na morte de Cristo, ser batizados no corpo de Cristo. E de, portanto, fazer discípulos, não é? Nossos irmãos sabem, esse é ser batizado no nome. B. O batismo tira as pessoas arrependidas do seu velho estado e as introduz num novo estado, terminando sua velha vida e germinando-as com a nova vida de Cristo e em Cristo. O batismo tem 2 aspectos. Tem o aspecto visível pela água e o invisível pelo Espírito. Sem o aspecto invisível pelo Espírito, o aspecto visível pela água é vão. E sem o aspecto visível pela água, o aspecto invisível pelo Espírito é abstrato e inviável. Ambos são necessários. Ser batizado no Deus triuno é ser batizados em Cristo. Somos filhos de Deus porque estamos em Cristo. E estamos em Cristo porque fomos batizados em Cristo. Ser batizado em Cristo é a maneira de estar em Cristo. Porque fomos batizados em Cristo, agora desfrutamos uma união orgânica com Ele, a qual é capaz de transformar todo o nosso ser. É significativo que no final do capítulo 3 de Gálatas, Paulo conclui com uma palavra sobre ser batizado em Cristo e revestir-se de Cristo. O fato de Paulo concluir com uma palavra sobre batismo indica que
o que é abordado nesse capítulo pode ser experimentado somente se formos batizados em Cristo e nos revestimos dele. Todos quanto foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Irmãos, essa é a expressão de Cristo. Você se revestir de Cristo é como colocar uma roupa. Se você, como o irmão na mensagem disse, se você coloca um pijama, você vai dormir, não é? Se você coloca o uniforme da escola, você vai para a escola, certo? Se você coloca a roupa de um rei, é que você vai governar, não é? Então, nós temos nos revestido de Cristo, não é? Para quê? Para expressarmos Cristo, para sermos suas testemunhas. Amém? Essa é a expressão de Cristo mostrando que somos filhos de Deus. Nós fomos designados como filho de Deus. Essa pessoa expressa o Pai em vida e em glória. Fomos batizados em Cristo e agora temos Cristo nos cobrindo. Que bom, né, irmãos? Ter essa visão de que Cristo está nos cobrindo. Ele é a nossa veste. Por um lado, no batismo, somos imersos em Cristo. Por outro lado, no batismo, nos revestimos de Cristo. Muitos de nós podem testificar fortemente que fomos batizados em Cristo e que o vestimos como nossa roupa, nossa cobertura. Louvado seja o Senhor, irmãos.